pessoal, já vou entrando aí. Obrigado aí, Aleph. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. Já vamos entrando aí, vamos chegando. Vamos se aproximando aí da live. Já vamos começar. Estamos esperando a nossa convidada. Ela está presa no trânsito. Já que não tem... Ela está presa no trânsito da internet. Deixa eu ver se ela já entrou. Então, pessoal, enquanto ela não entra... Vocês estão conseguindo me ouvir? Primeira coisa, vocês já estão conseguindo ouvir minha voz? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ver o áudio? Como é que estão? Eita, invade aí. Como é que tá aí a live? Ou como é que tá a minha voz? Tá bem? Então, tá um pouco baixo. E agora? A Elaine acabou de chegar. Melhorou, pessoal? Aê, Elaine! Agora começou, Peraí que a minha gente. internet que tá... Deixa eu ver. Você só tá de ponta cabeça, Elaine. O pessoal falou que o áudio tá bom. Seu áudio tá bom pra mim, Elaine. Você só tá de Oi? ponta cabeça. Seu áudio tá bom pra mim. Pessoal, você só tá de ponta cabeça só. Mas se quiser ficar assim, ou Você eu que também tá tô. de ponta cabeça. Ah, é? Pessoal, como é? A Elaine tá de ponta cabeça É pra porque o meu vocês? suporte... Ah, tá igual o meu também, né? Meu suporte também é uma caixinha improvisada. Então o pessoal O tá meu é um entrando. negócio que eu comprei. Hum, ah, e aí ele não vira. Deixa eu ver aqui. virou. Agora, Tá bom assim? tá bom. Você tá de ponta... Eu tô de ponta cabeça ainda? Pessoal, É. vocês estão conseguindo ouvir a Elaine? Vocês estão conseguindo ouvir? Nossa, tá entrando uma galera aqui. Isa. Da hora. Quem tá ouvindo aí a Elaine? Eu não sei se tem aluno seu, Elaine, deve ter aluno meu, deve ter convidados. Pessoal, vocês estão... Virou. Marina, você tá conseguindo ouvir a voz da Elaine? A Aleph tá conseguindo ouvir a voz da Elaine. A minha vocês já estão ouvindo. Daqui a pouco vocês vão mandar eu calar a boca. Sim, sim. Então vamos Verdade. começar então? Então vamos começar então, Elaine. Então, enquanto eu tô morrendo de nervoso. Peraí, Hum? Deixa deixa eu eu... só mandar aqui um negócio rapidinho. Não, fique à vontade. Deixa o pessoal chegando. Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, a Elaine vai se arrumando. Meu nome é Fernando. Sou professor de atualidades da CEPUSP. Professor de História, professor de Sociologia. Então, toda semana a gente faz uma live sobre algum tema da atualidade. Então, a gente já teve aí sobre virologia, teve a pandemia no contexto da periferia, teve a geopolítica e a pandemia, o que vai acontecer depois que passar a pandemia, com o professor Alessandro. Semana retrasada a gente teve o Sandro Oliveira, que falou sobre a pandemia na periferia. A primeira nossa live a gente falou sobre os vírus, né, a constituição do vírus, questão da contaminação, diferenças de pandemia e epidemia, com a professora Débora. Agora a gente resolveu não falar exatamente sobre vírus nem pandemia, porque também a gente tem outros assuntos atuais para comentar, mas eu acho que isso também chega a ser endêmico da nossa sociedade. Realmente ele é endêmico, vamos dizer a verdade.
uma endemia cultural que se chama racismo. Na verdade, se a gente parar para pensar dentro das teorias sociais, o racismo é considerado uma doença, né? Mas no sentido assim também cultural, está impregnado na nossa cultura brasileira. Enfim, então antes de falar novamente o tema, então o que vocês vão fazer? Vocês mandam perguntas, mandam sugestões, comentários. Eu vou estar aqui acompanhando, mas ao mesmo tempo o professor Henrique, a professora Marina, que deve estar em algum lugar aí já ouvindo, se eles perceberem alguma coisa, eles vão mandar umas questões aqui no WhatsApp para mim, eu estou com o computador aberto, e é isso. Então a gente vai falar, e depois, mais no final da live, a gente responde as perguntas, debate. A gente tem mais ou menos em torno de 1h e 10 a live, para não ficar muito extensa. Se ela cair, a gente volta para dar os últimos encaminhamentos, se caso passados 1 hora, se a gente quebrar o pau. Mas também, se ninguém perguntar nada, é isso também. Bom, aí depois eu convidei então, agora voltando a falar do tema, então eu convidei então a professora Elaine Correia, ela é professora da Uniafro, ela vai se apresentar um pouquinho, eu vou pedir muito perdão, Elaine, esqueci de pegar a sua formação, na verdade, me deu branco agora, pedagogia, né? Você faz mestrado em pedagogia, isso. Então ela vai explicar um pouquinho da formação. Não? Não. Educação. História. Economia. Olha, gente, olha que sou péssimo. Eu esqueci de pegar a Elaine, eu conheço a Elaine, que ela é esposa de um amigo meu, do coletivo que eu faço parte. Então, eu sempre vejo mais o esposo dela do que ela, converso mais. Mas é uma pessoa assim que eu sempre vejo ela conversando nas redes sociais. E eu morro de... Agora deu uma paradinha ali. Eu morro de vergonha. Tô morrendo de vergonha aqui de conversar com ela aqui. E é isso, pessoal. Então, você ouviu, Elaine, que eu falei? Elaine? Deu uma... Parou aqui um pouco. Caso aconteça isso, eu vou dar um toque, porque como eu tô na proponência, o meu dificilmente para. Geralmente do convidar sempre dá uns tempos. Se parar, eu vou pedir para voltar um pouquinho, tá? Porque aí com certeza parou para eles também. Então, novamente, eu tinha dito que eu morro de vergonha, né? Estou aqui morrendo de vergonha de conversar com você, que eu acho que você é muito inteligente. Nossa Senhora. Assim, tem umas colocações assim, pontuais sobre o feminismo. Ó, virou. Sobre o feminismo negro, sobre questões raciais. Então, enquanto... Agora deu uma... Bom, acho que ela deu uma paradinha então vou ver se eu vou explicando. Tá, voltou, Elaine. Você ouviu eu falando até onde, Elaine? Onde que você me ouviu falando? Elaine? Que você tinha vergonha. E aí cortou tudo. Eu também parei aí também, só fiquei olhando aqui. Você voltar. É que você para assim, aí eu não sei se você tá parada, é que você fica bem... É bem coisa de professora mesmo, fica parada. Eu não sei se ela parou, porque a internet parou. Bom, gente, então a gente hoje resolveu conversar... A sua, pra mim, tá parando. A minha tá parando também? A minha tá ok, eu tô vendo aqui. Mas entendi. aí eu não sei se é a minha, se é a sua fica girando. Quando for assim, dá um toque. Também eu volto. Será que é também, a minha? Mas ainda tô... Pode ser a minha também. Eu estou, então eu vou fazer essa apresentação do tema. Então a gente resolveu discutir outro tema que não tem, quer dizer, que outros temas que atravessam a sociedade brasileira, né, a função das aulas de atualidades, né, justamente também conversar sobre temas atuais, e não é impossível não deixar de conversar sobre feminismo, né, mas sobre racismo, sobre questões raciais, sobre representatividade negra, coisas que também, de uma certa forma, atravessam vocês, estudantes, muitos de vocês estudantes de periferia,
estudantes e estudantes negros e negras, e também os convidados aqui. É um tema que eu costumo dizer, quando foi até eu coloco no mestrado, o racismo é uma teoria científica, vamos dizer assim, ela tem embasamento cultural, mas quando o racismo é uma das ideologias, vamos dizer assim, umas ideologias teóricas que entra na massa com mais facilidade, com o povo mesmo. O povo, as sociedades do modo geral. Eu parto da ideia que o racismo foi construído pelas elites de poder, pelos grandes centros de poder europeu, o racismo de cor, o racismo contra povos africanos, vamos dizer assim, povos negros, enfim. E ele vai se difundindo ao longo aí dos séculos aí, dos últimos séculos, e ele entra dentro da... E a população em geral vai assimilando ele, né? Uma facilidade. Então, o que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir, então, a representatividade negra, e eu fiz uma proposta, assim, para a Elaine. Como vocês devem ter percebido aí, no debate que se calorou muito aí nas últimas semanas, o programa Big Brother Brasil 20, na qual tinha 2 candidatos a ganhar 1,5 milhão aí. A candidata Thelma, que ainda está concorrendo, e o Babu, que saiu no sábado. E a partir disso suscitou muitas discussões nas redes sociais, muitas discussões em alguns grupos de militância, muitas discussões, não sei aonde que está indo essas discussões assim, sobre o que esses personagens sofrem em relação ao racismo, personagens, não, desculpa, os convidados, né, os jogadores desse programa, e o que tem de racismo na própria estrutura também na qual a gente está inserido, no caso a estrutura midiática, porque o tema chama representatividade nas telas. A gente está falando de um programa que faz parte de um canal de televisão, que é um dos maior canal do Brasil e que está também um dos maiores canais do mundo, e que a gente parte de um pressuposto, se ele é uma concessão pública, ele deveria refletir a multiplicidade ética, cultural, multidisciplinaridade. Isso. De toda a sociedade brasileira. E quando a gente vai assistir novelas, a gente vai ver programas de TV, a gente vai ver as notícias dos jornais que relatam, a gente percebe que tem uma coisa ali que não cabe. E não é simplesmente falar assim, olha, falta uma atriz protagonista na novela das 9. Vem cá, Thaís Araújo assumiu depois de 50 anos que a televisão existe no Brasil. Vem cá, criei então 5 personagens negros nessa novela, então entra ali como se fosse uma cota, entre aspas. Está muito além disso também, está numa estrutura que é já dentro do nosso consciente mesmo, e que vamos dizer assim, manipulado pelo senso de poder, vamos dizer assim, e vai se reproduzindo. Então, vai se reproduzindo aí ao longo das décadas. Ou seja, então a gente vai discutir isso. Então, minha proposta, eu falei então com a Elaine que a gente ia discutir teorias raciais e feminismo negro. Então, vamos partindo então justamente dos 2 principais jogadores do Big Brother Brasil, que na minha opinião era o Babu e a Thelma. Thelma está concorrendo ainda 1,5 milhão. Quem votar em Thelma fica, quem votar em Thelma vai passar na universidade no final do ano. Brincadeiras à parte, quem votar na Thelma vai passar, quem votar na Thelma dá joia e ainda vai ganhar uma vaga na universidade. Quem votar nos outros, não quer nem papo. Nas outras, né? Mas mesmo assim, fora essa brincadeira, como é que é isso? Inclusive eu quero ouvir de vocês que estão aí no bate-papo também, como é que vocês sentiram essa discussão nas redes sociais também, o que vocês vê de representatividade negra na televisão, no cinema, na literatura e tudo mais. Provavelmente hoje eu vou falar um pouquinho mais que nas outras lives, pessoal, daqui a pouco deixo a Elaine falar também, porque esse foi um objeto de estudo do meu mestrado atual, que foi pensar a sexualidade no pensamento social brasileiro, mas a sexualidade não do ponto de práticas sexuais, mas a sexualidade no imaginário como construção cultural. E quando eu fui construir a ideia de sexualidade, quando eu fui ver como é que a sexualidade era construída no imaginário, também colocado como ideologia também, na construção do pensamento social brasileiro, eu percebi que lá tinha muita questão de raça.
E eu já começo com uma coisa assim que você já deve ter ouvido muito nas escolas. Vocês são mais novos, talvez não muito. Mas eu, quando eu fiz a terceira série, a quarta série, a segunda série, tinha uma coisa que quando chegava o dia do índio, que foi agora dia 19 de abril, quando chegava o dia 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos, não sei o quê, tinha uma ideia de vamos entender a cultura do povo brasileiro. Aí a gente aprendia, então, que a cultura do povo brasileiro tinha sua base em cima das 3 raças, indígena, branca e negra. Então, a gente sempre aprendeu isso aí nas escolas e, de uma certa forma, isso ainda está sendo propagado hoje. O Brasil é o país da multidisciplina. Nossa, eu fico nervoso, gente. Da questão essas etnias, aí vamos dizer assim, dessas cores. Então, ele é pensado logo de uma questão de cor. Então, o Brasil é formado, então, por brancos, índios e negros. Em outras palavras, hoje não mais, mas antes também, formados por pretos, brancos e vermelhos, que eles consideravam os índios como vermelhos. E o Brasil é isso, é um encontro dessas 3 raças que vai dar a cultura aí, vai dar cocada, vai dar capoeira, vai dar samba, vai dar o folclore, vai estar essa coisa toda. Isso, gente, tem um respaldo dentro de uma teoria também, que hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa teoria, que é a teoria da democracia racial. Existe a teoria da democracia racial e a teoria do mito, não, teoria não, e o mito da democracia racial, que tenta combater a teoria da democracia racial, que se tornou ideologia. Aquilo que eu estava falando com você é uma teoria que vai ser construída nos centros de poder, nas universidades, nos institutos de saber, tipo museus, institutos históricos, instituto científico, na medicina, no direito, na intelectualidade, na política, na elite, e ela vai se disseminando como ideologia a democracia racial. E ela tem períodos que isso vai se disseminando. Hoje, eu acredito que a gente ainda está de encontro com ela também. Existe também muito da militância negra, muitos de nós que combate a democracia racial, e alguns autores que também combatem, vamos chamar mito da democracia racial, porque no Brasil nunca existiu democracia racial. Se vocês estiverem aí embaixo, gente, quiser, já pode começar a perguntar aí também. Então é isso, eu quero conversar com vocês, eu dei uma grande introdução. Então, quando eu estudei no mestrado, eu queria entender como é que era essa formação cultural brasileira a partir da sexualidade. Quando eu chegava na sexualidade, bateu justamente com uma das questões que eu sempre falo: o Brasil é um povo miscigenado, é um povo de misturas raciais. Então, se mistura branco com negro, que vai dar o mestiço, vai dar a mulata, mistura vai dar o caboclo. Essas categorias meio estranhas hoje, que se a gente falar hoje, causam certa estranheza. Então, pelo amor de Deus, gente, não chama ninguém de mulata, pardo, cabocla, mas essas categorias existiram, inclusive foram ideologicamente construídas também ao longo da nossa história. Então, ela se reflete. Se elas se refletem, pessoal, se ela é uma construção cultural, faz parte de uma ideologia cultural nossa, a gente propaga, às vezes sem saber, e é cultural, então, portanto, ela vai aparecer nas nossas formas de representação. Eu quero já dizer para vocês, principalmente para quem está fazendo vestibular ou quem já fez também, ela não só apresenta na televisão, ela já se apresenta na literatura clássica, na maioria dos livros que vocês estudam aí, para os vestibulares, ela apresenta, às vezes, de forma mais escancarada, ou não, as teorias raciais, vamos dizer assim, o Cortiço, Memória de Sargento de Milícias, Iracema e assim vai. O Bom Crioulo, olha o nome de um livro, O Bom Crioulo, vou tentar falar um pouquinho. Então, na literatura já refletia essas questões raciais. Mas ainda, e talvez uma coisa que todo mundo sempre esquece também, o Brasil foi um país escravocrata na sua... como país a sua base, a sua formação, o país se construiu economicamente, politicamente, culturalmente em cima das relações escravocrata mesmo, em cima
sequestro de pessoas negras na África que vieram servir aqui de mão de obra na construção da colônia. Essas pessoas trabalhavam, essas pessoas negras saíram, sequestradas na África, vieram para cá. Quando elas vieram para cá, vieram de várias culturas e vários povos que lá tinham. Quando chegam aqui, são submetidas ao regime de escravidão baseada na cor. Macunaíma, isso bom. Eu ia até perguntar para vocês qual era a diferença da escravidão brasileira com a escravidão romana ou grega, mas eu já soltei aqui. Regime baseado na cor e na ideia de que esses povos na África são povos primitivos. São povos primitivos que estão fora de um projeto, estão fora ou não conseguiram alcançar um projeto de civilização que se baseia no cristianismo, se baseia na organização de Estado e se baseia... Delane, se você também quiser me interromper, agora esqueci. Enfim, na relação que a Europa se construiu como modelo de civilização. Cristianismo, ciência, arte, política e religião cristã. Então, os povos negros, ou os povos africanos, vamos dizer assim, povos africanos são considerados povos primitivos. Então, portanto, precisam ser submetidos a um regime de trabalho. E dependendo da concepção política do período colonial, das potências marítimas, Espanha, Portugal, período, eles vão, os argumentos, são povos que precisam trabalhar para um dia alcançar sua alma, para um dia alcançar a salvação no céu, e assim o trabalho ele tem uma ideia de dignificar o homem, talvez até quase falar embranquecer. Tem até um ditado que eu ouvia muito das pessoas mais velhas quando era mais novo: amanhã é segunda, hoje é segunda. Hoje dia de segunda é dia de branco, que é dia de trabalhar. Isso. Eu gostaria de ressaltar alguma coisa importante aí. É que... Tá dando eco, gente? Não. Tá dando eco, pessoal? Não. Acho que não. Meu não. Meu nunca dá eco. Porque eu tô me ouvindo. Geralmente se você quiser... Bom, você tá com fone? Não? Não, aqui também. não. Ah, então. É que é o seguinte, a gente está vendo nesse momento de pandemia uma questão econômica muito complicada. Complicada para quem? Para o povo trabalhador, lógico, né? Porque quem está ganhando vai continuar ganhando, vai ter sua riqueza e pronto. E as pessoas, elas estão numa necessidade profunda de querer trabalhar. Claro, tem a questão financeira, e isso é real, existe, né? Porém, existe uma outra coisa que vem da nossa cultura em relação ao trabalho, que é essa questão de que como que eu posso ficar em casa sem exercer nenhuma função de trabalho e ganhar um dinheiro, desculpa, e ganhar um dinheiro do governo, que é uma miséria, né, para falar a verdade. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas relutantes a fazer o isolamento, justamente porque não aceita essa ideia de ficar em casa, cuidando da sua vida, cuidando dos seus parentes, e não trabalhando, não servindo ao outro, né? Porque a gente tem muito essa relação com o trabalho. Como que eu vou ficar em casa e não vou ajudar a sociedade, como se a gente tivesse retorno de tudo isso, a maior parte, né, no caso. Eu preciso arrumar isso porque tá horrível, eu não tô conseguindo falar. O pessoal tá falando que tá dando eco. Será que se eu pegar um fone resolve? Pode ser, e se você pegar o fone, porque o meu não tá dando, né, mas às vezes passa. Às vezes é o lugar que você tá que tá muito amplo, ou você passa o microfone por debaixo da roupa, assim, como se estivesse no metrô. Então eu vou conversando com eles, então. Eu vou só sair um pouquinho aqui da câmera para buscar o microfone, tá? Ô, Elaine, eles falam pra você abaixar um pouco o volume também. Talvez ajude. Será? Agora melhorou. Melhorou, pessoal? Mas eu tô me ouvindo ainda. Será que você quer pegar o fone lá, então? Veja se você não tá com outro aplicativo aberto também. Geralmente interfere.
Pes- Pessoal, então, quer dizer? Então, a gente tem muita coisa do trabalho, então, como aquele que o trabalho é a forma que a gente organiza o trabalho também é uma forma capitalista, e aí basado também com a concepção europeia, né, de capitalismo, né? Eu estou tentando, assim, mas assim, então o que eu estava dizendo para vocês também, então, a escravidão, então, marca com isso também, eu vou escravizar essas pessoas negras, porque elas não sabem o que é trabalho, então elas trabalhando aqui, elas podem ter uma ideia de salvação eterna, vamos dizer assim. Tem também a própria ideia de que eles não são povos tribais. O próprio termo tribal é muito complicado hoje para falar sobre cultura negra. Então, são povos tribais, que é uma concepção, o jeito que os europeus viam os africanos. Então, são povos tribais, são povos selvagens. Então, o trabalho vai organizar esse povo. E por eles serem primitivos e por aquelas pessoas e os europeus serem brancos, então eles têm a ideologia que eles são superiores. Então, portanto, lhe dão permissão para isso. Então, há um processo de que a gente chama de diáspora, né, de trazer grandes contingentes de populacionais para vir e trabalhar nas Américas. Então, teve escravidão negra no Brasil, teve escravidão negra nos outros países da América do Sul, na América Central, nos Estados Unidos. Então, essa foi a nossa característica também. Eu sempre quero que vocês marquem que principalmente se tratando no Brasil, as pessoas nunca falam, nunca gostam de falar, que acho que é um grande tesão, a nossa formação econômica, política, social, cultural, quando a gente fala de Brasil, foi baseado no trabalho escravo. E mais ainda, gente, nós fomos o último país a abolir a escravidão em 1988. 1888, desculpa, 1988 é ótimo, né? 88 foi a Constituição. 1888, se a gente pensar, isso é muito pouco tempo. Se a gente pensar assim, vamos pensar entre aspas, a chegada dos portugueses, a invasão dos portugueses aqui no Brasil em 1500 até agora 2020, em 1888 até 2020, é 130 anos que a gente fala de libertação negra, ou seja, pessoas consideradas negras, pessoas mestiças, enfim, estavam no regime da escravidão ou poderiam se tornar escravos, ou estavam nessa estrutura de escravidão. Se elas estavam na estrutura de escravidão, o que significa também? Essas pessoas não são consideradas humanas, escravos são peças. Na escravidão, as pessoas são consideradas peças. Os escravizados são peças, são posses daqueles que o detêm. Então, eu tenho na minha casa 5 pessoas negras, eu branco, 5 pessoas negras são peças para a manutenção, são posses. Então, se eu morrer, eu passo isso aí. Não tem humanização. A escravidão negra, ela desumanizou as pessoas negras ao chegarem aqui no território brasileiro. E, novamente, eu falei para vocês, são 120 anos de libertação dos negros escravizados. Durante o Império e também durante a Colônia, teve momentos de insurgência, revoltas também para tentar essa liberdade. Muitos grupos negros libertos ou até escravizados lutaram muito também, mas posterior à abolição da escravatura e à abolição da República, a gente também tem uma coisa, a dificuldade de assimilar as pessoas negras dentro da sociedade brasileira, dentro da estrutura da sociedade brasileira. Isso eu digo assim, assimilar essas pessoas negras dentro das universidades, dentro da ciência, dentro dos institutos de saber, dentro das artes. É um processo muito longo e só está acontecendo vou dizer, não sei se nitidamente, mas é um pouco mais visível agora, na virada dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente vê a integração de pessoas negras na sociedade, mas é um processo muito difícil. Até vou trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia de representação. As pessoas negras no teatro, no começo do século XX, eram representadas por atrizes e atores brancos. Os atores negros só foram, na metade do século XX, alguns só foram se tornar protagonistas na década de 70 ou 80. Ou quando era protagonista,
protagonista não, ou quando tinha um papel de destaque, era sempre acompanhado com um protagonista branco. Enfim, isso eu falo aqui daqui a pouco também. Dei uma grande introdução só para mexer com essa ideia com vocês, então. Quando a gente fala de representação, a gente está falando nas telas hoje, mas lembre-se que ela tem um sentido que vem dentro da escravidão, tem dentro da nossa literatura e dentro dos outros. E também o que reflete na tela essa falta de representatividade negra também está nos outros espaços da sociedade brasileira, não só na televisão, não só na literatura, mas também em qualquer, enfim, na medicina, no direito, enfim, nas ciências, na política, vocês refletem isso. A gente vê isso nitidamente. Como está a Elaine? A Elaine também, por conta disso, depois da introdução, convidei a Elaine também para falar um pouquinho sobre o feminismo negro também. E como é que isso também entra dentro da construção também, dentro do feminismo, né? O feminismo não é só pauta de militância de mulheres, mas também ela pelo menos dentro da minha área que eu estudei, dentro da ciência política, o feminismo é uma área muito importante, a teoria política feminista, teoria sociológica feminista. Então tem teorias embasadas que sustentam o feminismo negro e também os feminismos liberais e também os feminismos brancos também, ou as várias teorias feministas. Aí chamei a Elaine para conversar um pouco sobre isso. Sim. Aí a gente vai tocando aí. Boa noite a todos e todas que estão aí me ouvindo. Bom, eu sou Elaine Correia. Eu sou professora na rede municipal e cursinho também, na cursinho UNEAFRO, onde eu sou coordenadora e professora. E, bom, eu tô me ouvindo. Tá dando eco aí, gente? Não, pra mim, não. Põe debaixo da roupa, você consegue. Pessoal, vocês estão aí? Quem tá na live tá ouvindo? Tô de vestido. Tô de vestido, aí fica difícil. Peraí, deixa eu abaixar. Tá com eco. O pessoal tá falando que tá com eco. Tá com eco? O seu não, tá só o meu. Eu não sei por quê. Alguém sabe dizer? Deixa eu ver aqui. De quem que tá eco? O meu ou da Elaine? É o meu, eu acho que... Melhorou? Acho que agora dá, né? Tá, eu vou falando, porque agora eu baixei praticamente quase todo o volume, para eu não ficar me ouvindo, senão não vai dar certo esse negócio aqui, tá? Me atrapalha o meu raciocínio, não dá. É verdade. Uma coisa de cada vez. Bom, como eu estava falando, eu sou Elaine, sou professora do município de São Paulo, também sou professora e coordenadora do cursinho UNEAFRO, que tem um trabalho muito importante aí nas periferias e dentro do movimento negro. Quem não conhece, a gente tem página, tá em todo lugar aí, é só procurar, tá? E também sou formada em letras, não sou formada em pedagogia, como o Fernando disse. A minha formação é em letras. Eu trabalho especificamente com literatura e eu estou terminando um mestrado que já está para vias de defesa sobre a voz na mulher negra nos saraus e slams da cidade de São Paulo, tá?
Esse trabalho de literatura, de estudos literários, né, ele fala em questão da mulher negra, lógico, o título já fala sobre isso, e a literatura marginal periférica também, porque slam e saraus de periferia é literatura periférica, tá? E tem tudo a ver com a questão da representatividade das pessoas negras em qualquer lugar que seja, né? Eu analiso a partir dentro de um objeto que é a cultura, porque a gente ainda tem um debate se esse formato consegue, se a literatura consegue abranger esse formato, porque o sarau e o slam, para quem já frequentou, tem muitas coisas. Então, a gente não consegue só falar que é literatura, mas é um movimento cultural, né? E eu escolhi falar das mulheres negras dentro desse espaço, porque quem já frequentou ou já viu até mesmo por vídeo, a gente percebe que há um destaque enorme das mulheres negras nesses espaços, não só como poetas, mas como organizadoras, enfim. E então eu resolvi falar exatamente e escrever sobre isso, tá? E já estou terminando, ainda bem. Bom, o Fernando já deixou a gente aí a par de várias questões sobre a representatividade das pessoas negras nas mídias, né? Que é uma coisa muito difícil de ser dialogada e de ser pensada, né? Porque como a gente sofreu e sofre um apagamento de todos os problemas raciais que o Brasil percorreu, a gente não consegue muitas vezes desenvolver um debate, porque é preciso, quando você entra num debate, qualquer que seja, você precisa conhecer sobre o assunto. E na maioria das vezes, quando a gente vai falar sobre essas coisas, as pessoas, infelizmente, não é culpa das pessoas, é culpa de uma educação que não foi bem formada por vários motivos, e ela não consegue debater, porque não tem o conhecimento básico sobre aquilo. E isso afeta todos nós, eu também, eu não vou dizer que eu nasci, nossa, já com uma bandeirinha, sabendo sobre a questão negra no Brasil e no mundo. Não, isso foi um caminho percorrido, que ainda está sendo, né? Então a gente tem que partir disso. Nós ainda sabemos pouco sobre a representatividade negra no Brasil. Nós temos muitos autores que falam sobre isso. Inclusive, o Fernando acabou de falar sobre a questão do mito da democracia racial. Nós temos autores que vão falar muito bem sobre isso, autores negros, que é o Abdias Nascimento, por exemplo, né? Ele fala muito sobre essa questão no seu livro Genocídio do Negro Brasileiro, onde ele destaca que o genocídio, que é a morte em massa de uma etnia, né? No caso dos negros, ele não é um genocídio que começa só, por exemplo, da morte policial, não parte só da violência física, mas parte também do apagamento da cultura, por exemplo, da violência das religiões de matriz afro, que ela é recorrente, né? E a gente sabe por várias questões, porque é endemonizada, porque, infelizmente, no período escravocrata, quando os negros vieram de África para cá, eles, né, tiveram que negar a sua religião, e essa religião ficou apagada. Ela é apagada no sentido de que toda vez que a gente vai falar sobre ela, existe um debate enorme, porque primeiro você precisa mostrar para as pessoas que não tem nada a ver com demônio, com céu e inferno, e para depois a gente conseguir realmente explicar o porquê que existiu isso, né? Então a gente precisa ter tudo isso.
Elaine, não, eu vou Pode falar. só dando uma adendo que você falou também, é um genocídio cultural também. Porque mesmo após a abolição da escravatura, os elementos da cultura negra, é, o, o carnaval, a capoeira, as religiões eram proibidas de ser exercidas nos espaços, ou tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. Eram considerados crimes de vadiagem, crimes, inclusive, hoje se a gente não der tempo de falar também, mas dá uma olhada também no autor chamado Nina Rodrigues, chama Raças, o Código, as raças e o Código Penal. O nome é extenso agora, mas daqui a pouco eu pego ele aqui. Mas basicamente o subtítulo é isso, que ele vai dizer que a gente precisa de um código penal só para as pessoas negras. E vai se construir no final do século XIX, século XX, penalidade somente para pessoas negras. E uma dessas aí é não deixar que a cultura negra expresse a sua cultura. Isso mesmo pós-abolição. A gente já está falando da pós-abolição. O carnaval, por exemplo, só vai se tornar... vamos dizer assim, a organização Carnaval Escola de Samba, por exemplo, final da década de 20, a capoeira na década de 30 vai sair do Código de Crimes. Para vocês terem uma ideia também como isso é difícil. Hoje a gente vê também as próprias religiões afro perseguidas novamente, terreiros sendo tacados pedras e tudo mais. Sim, é bem importante lembrar disso mesmo. E, enfim, tudo isso gera um apagamento, gera um genocídio, né? Faz parte do genocídio porque, vamos pensar, um povo que não consegue, que não tem contato com a sua identidade, que vive o tempo inteiro sendo condenado, né? Que o Fernando falou, porque não só a religião condenou povos africanos, mas também a ciência, né? Ela bateu muito e bate na tecla até hoje de que negros são inferiores, que é a tal da ciência da frenologia lá no século XIX, que estudava o crânio, para ver se, né, que aquela pessoa ela tinha indícios à submissão, à violência, etc. Né? Tudo, a teoria da evolução também infelizmente, foi usada nesse sentido, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que está muito, por mais que a gente esteja falando do século XIX e outros séculos anteriores, ela ainda está muito marcada nos nossos comportamentos nos dias de hoje. Então, quando a gente para discutir um reality show, que eu sempre fui contra, eu era do tipo da pessoa que eu não assistia, eu não assisto por tempo, e talvez se eu não estivesse numa pandemia agora, eu também não iria assistir, né? Ou talvez, não sei, mas parando para assistir e vendo ali tudo que a gente estuda, tudo que a gente vive também na nossa pele, a gente percebe. Lógico que ali a gente tem que colocar em primeiro lugar que é um programa de uma emissora que ela quer lucrar acima de qualquer coisa, né? Então a gente não pode se iludir, né? Mas é importante porque a gente também vê a reação das pessoas, né? É uma coisa que é popular. E tudo que é popular a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Não adianta eu ficar só na minha bolinha dos meus livros e estudar e ficar falando para as pessoas que já sabem disso, né? Bom, enquanto o Fernando estava falando, eu peguei um livro aqui, que é um livro conhecido, mas ele não é muito lido porque não é fácil, são quase 1000 páginas, que é Um Defeito de Cor, né? Um Defeito de Cor, ele vai se tornar série, tá? Já está sendo gravada, mais ou menos pensada, e um dos diretores é o Paulo Lins, que fez o Cidade de Deus, escreveu a obra Cidade de Deus. O Fernando pontuou muito bem que do final de 90 para o ano 2000
é quando a gente começa a abrir mais esse debate. E é justamente quando as literaturas periféricas, que vai falar do povo negro, porque é onde nós estamos, começam a ser popularizadas, começam a ser, né, publicadas. Então, a gente tem a Cidade de Deus, Capão Pecado, entre outras obras que vão ganhar aí o mundo, né? Principalmente Cidade de Deus. E com todas as críticas que eu tenho ao filme, não à obra em si, mostra um pouco da vida das pessoas na periferia e como que é a vida das pessoas negras, entendeu? Então, desse momento, a gente pode datar mesmo que é final dos anos 90 para começo dos anos 2000 que a gente começa a ter contato, porque a literatura periférica e transformadas em mídias, filmes e entre outros, começam a se destacar no meio, tá? Então, por isso que a gente começa a ter mais atenção a esses temas, tá? Então, a gente, vendo esse reality show, a gente também percebe como que eles ali dentro também são colocados de uma certa forma para despertar na gente essas coisas que estão circulando na sociedade. Feminismo, questões raciais, questões de classe, e a gente sempre está ouvindo sobre isso, né? Ou lendo, enfim, né? E eles não são bobos, eles jogam isso daí, né? Bom, a análise que eu faço desse programa, agora de 2020, do BBB 2020, eu não acompanhei desde o começo, eu comecei a acompanhar pós-quarentena, né? E eu percebi ali uma situação que, pra gente, é a situação que é a característica, é a cara do Brasil, né? Rivalidade entre pessoas negras. Essa é a estratégia principal de qualquer pessoa que manipula o racismo. É você colocar pessoas negras como rivais. Pessoas negras, isso eu estou falando entre homens e mulheres, entre mulheres, enfim, qualquer gênero. Você colocar essas pessoas em rivalidade. Porque, no fundo, uma rivalidade, ela já existe. Isso não sei eu quem fala, eu né, pegando algumas coisas da Bell Hooks, lendo mais a fundo, principalmente nessa obra aqui, Olhares Negros, Raça... Olhares Negros, Raça e Representação, tá? Fala muito sobre essa questão da imagem das pessoas negras. E ela tem algumas passagens que ela vai falar muito sobre isso, né? Porque ela vai colocar aqui, ela vai destacar o amor, mas não esse amor que a gente, né? Esse amor do senso comum. O amor da união, de se reconhecer no outro, esse tipo de coisa. Ela vai dizer que é uma força de mediação. Ou seja, uma força de mediação, ela provoca resistência, ela provoca revolução. Então, se eu olhar para o outro, né, semelhante a mim, uma outra pessoa negra semelhante a mim, tirar todos aqueles estereótipos que vem, o negro violento, o negro malandro, enfim, né, todos aqueles que a gente já conhece, e me identificar nele, eu estou provocando essa mediação que ela está falando, essa força de mediação do amor. Então, a ideia é separa que tudo fica melhor, né? E a gente viu muito isso. Por que que as pessoas condenaram Thelma quando votou no Babu? Né? Simplesmente por isso. Eu até cheguei a comentar, escrever alguma coisa lá em alguma coisa que o Fernando escreveu, e eu comentei embaixo. A Bell Hooks fala já sobre isso, né? Quando a gente olha para um outro negro, devido a toda essa questão
dos estereótipos que foram criados em cima de nós, a gente não quer se identificar. Então, eu acho complicado quando pessoas brancas vão na internet e falam assim: ah, mas até uma vendida. Calma, né? Vamos com calma. Porque isso é um processo. Ninguém vai descobrir essas coisas do dia para a noite. Ela, claro que se mantém ao lado das mulheres, porque quem são aquelas mulheres dentro do programa? Quem é a Rafa? Quem é Manu? Quem são essas mulheres? É a figura, é a imagem de mulheres que a maioria quer ser. Né? Por isso que elas são seguidas na internet, em suas páginas. E o Babu? Babu não, porque o Babu, se ele tivesse que ser, ele já seria. Não por incapacidade dele, porque, gente, assistam um filme Tim Maia. Assistam. Eu assisti acho que umas 6 vezes. E toda vez que eu assisto aquele filme, eu fico, caramba, como que uma pessoa, um ator de alto nível, tá se colocando num programa em que ele só sofre, porque a gente viu que ele sofre não sei quantos paredões, ele sofre de todos os tipos. Ah, mas ele é um macho escroto. Ah, do ponto de vista de quem que ele é um macho escroto? Né? Quem são essas pessoas que estão falando isso? Porque o feminismo que é apresentado ali é um feminismo que, infelizmente, ele... Eu não posso nem dizer que isso é feminismo, eu digo que é uma outra coisa, né? A gente tem que inventar um outro nome, um pacto entre as mulheres brancas de classe média, não sei. Mas tem que ter um outro nome, porque elas criam um feminismo que segrega. Feminismo, ele precisa lutar pela liberdade, e não é só a liberdade da mulher, é a liberdade de todos. Porque que adianta eu, mulher, não... Isso foi um pensamento muito tido nas feministas lá antigas, porque elas estavam começando, né? Ah, eu vou falar de feminismo só para mulheres, eu vou pensar o feminismo só por nós, e enquanto isso, as opressões vão acontecendo. Então aí a gente tem a Angela Davis, que é uma outra autora que a gente precisa ler, que é muito importante. E isso, olha lá, o Fernando já tá com a Angela Davis aí preparada. Angela Davis, que é uma... Isso. Ela não é à toa que ela vai colocar esse título, Mulheres, Raça e Classe. Por quê? O grande objetivo desse livro é dizer uma coisa não funciona sem a outra, entendeu? As opressões, elas estão juntas. Então não adianta eu pensar em mulheres, vamos lá e tal, e aí a questão da raça, e a questão da classe, né? São as opressões que caminham junto e elas precisam ser resolvidas juntas. Ah, eu não vou resolver primeiro a questão da mulher, aí depois eu vejo a questão Porque foi isso que as sufragistas fizeram, né? As sufragistas, elas começaram a perceber mulheres brancas de classe média que não estavam trabalhando na indústria, enfim, né? Eram mulheres que queriam ter liberdade como qualquer pessoa, ok? Só que para elas terem os direitos que elas tiveram na época, elas tiveram que continuar acreditando na força escravocrata e continuar apoiando a escravidão junto com os homens brancos, né? Então, a gente não pode levar essas coisas como qualquer coisa. Eu acho engraçado, Fernando, que tem algumas pessoas intelectuais que a gente conhece e que deve estar condenando, né? Nossa, estão falando de Big Brother na epidemia. E não é qualquer coisa, né? Eu acho que é uma leitura necessária, é uma leitura importante para a gente, porque é o que as pessoas assistem. É o que as pessoas assistem, é o que a gente está assistindo também, né? Isso não deve ser ignorado de nenhuma forma. Então, dentro
desse formato de que eles fizeram muito bem feito e que funciona bem essa coisa de dividir, né? Vamos dividir e mostrar outra coisa que vende muito mais fácil que esse feminismo clichê aí, né? Que juntas, unidas, venceremos, que não serve para praticamente nada isso, né? Então, eles vendem essa ideia porque é muito mais fácil do que você bancar uma ideia do que é o racismo no Brasil. Essa ideia eles não têm condições de bancar, porque senão nós teríamos 2 finalistas, Thelma e Babu, que seria ok, né? E a gente ia perceber, por que isso está acontecendo? Muitas pessoas iam querer saber, e eles não têm condições de bancar isso, né? Então, a gente percebe que essas histórias, essas narrativas, elas se repetem. Eu não sei se o pessoal, bom, está assistindo aí Netflix, eu assisto de vez em quando. Tem a série da C.J. Walker, né, que foi a Madame Walker, que foi a primeira mulher milionária, primeira mulher negra milionária nos Estados Unidos, e aí conta a história dela, que é fantástica, né? Uma mulher, eu recomendo a série. É uma minissérie, tem poucos capítulos, mas que você vê exatamente isso que a Bell Hooks aponta. Separar, né? Porque a narrativa fica em torno de uma mulher negra clara, como eu, assim, pele clara, e a C.J. Walker, Madame Walker, uma negra mais retinta, e elas ficam se gladiando o tempo inteiro, se matando, e mostra mesmo, assim, na imaginação da Madame Walker, como que seria a disputa entre elas, e mostram elas num ringue mesmo, assim. Que é justamente para mostrar isso, né? Que não estou tirando do jogo que existe, sim, um debate do colorismo, que a mulher negra de pele clara consegue ter mais acesso a várias coisas do que uma mulher negra retinta. Isso daí eu não tiro do debate, mas existe uma narrativa que é para dizer justamente isso. Separa que é melhor, porque ela foi uma mulher milionária. Tudo bem que ela deu emprego a tantas outras mulheres na época que vendiam seu produto, etc. Mas só ela foi uma mulher milionária. Isso também está no discurso da meritocracia, né? Que nós negros podemos, né? Somos, eu costumo dizer, o negro excepcional. Você é um negro excepcional. Você consegue, você faz, né? Deixando de lado toda essa história, né? E que a gente vive e que foi colocado, né? Para nós, as oportunidades não são as mesmas. Ela é uma mulher que conseguiu ser milionária nos Estados Unidos, né? Mas e as outras histórias? Enfim, é um debate amplo, é um debate que leva a gente a refletir muitas coisas. Eu, como pesquisadora desse tema, né, de representatividade, principalmente das mulheres negras, eu acho que é uma coisa que eu até falo, assim, que sendo professora do ensino básico, no meu papel eu faço isso, eu levo o debate para a sala de aula, mas acho que era uma coisa que deveria ser, assim, tá lá no currículo, né? Todo mundo tem que trabalhar, mas não é bem assim que acontece, né? Porque quando a gente fala, não estamos falando só da mulher negra, né? Aí é que levam todas as outras camadas, porque é o tal do racismo estrutural. Quando você está falando da mulher negra, você está falando da pessoa que está na base da pirâmide. Então, consequentemente, você fala sobre pessoas não negras que são
que ocupam uma classe inferior, estão nas periferias, esse tipo de coisa. Elaine, Diga. a live vai cair em 10 segundos, pessoal. Aí a gente vai retornar agora em 10 segundos, não saiam. Eu esqueci de avisar que estava caindo. Então Eu já aguenta tô um pouquinho. acabando já também.